Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje queria agradecer, começando logo esse vídeo aqui, para falar para vocês, cara, muito obrigado por estar se inscrevendo no canal, por aí gostar dos vídeos, divulgar, me seguir no Instagram. O canal tem crescido e isso me deixa muito feliz e eu acho que eu tenho ajudado muita gente aqui com os meus vídeos e, cara, acho que esse é o grande objetivo aqui no final das contas. E bom, pessoal, na verdade, o que era a minha ideia? Sempre a minha ideia aqui do meu canal, e ela continua sendo assim, é mostrar o que eu tenho feito, né, mostrar as coisas que eu faço para tentar motivar você que está assistindo a começar a sair da sua zona de conforto, a estudar e a começar também a investir seu dinheiro. Porque eu acredito que quanto mais cedo as pessoas investem, melhor é para elas no longo prazo. Então a ideia do meu canal nunca foi ficar fazendo recomendação, nunca foi tentar ficar mostrando o que você deve fazer, mas sim mostrar o que eu faço para você ver na prática que o que eu tô falando não é uma besteira, né? O que eu tô falando eu realmente aplico e eu mostro aqui os meus resultados, eu mostro aqui como eu tenho aprendido ao longo do tempo. Acho que isso é uma grande coisa legal do meu canal, porque o pessoal se identifica, querendo ou não, né? Porque ele sai um pouco daquela ideia de aula, tá ligado? E passa muito mais para um negócio prático de que você tá realmente vendo alguém fazer aquilo que ela realmente fala. E aí eu sempre fiquei muito receoso de, no começo do meu canal, ficar mostrando as empresas que eu invisto, né? E falando o porquê disso. Porque, querendo ou não, cara, tem muita gente que não tá nem aí pra aprender, né? O pessoal às vezes gosta de só vir e, cara, eu só quero saber a dica quente, rápido aqui pra eu copiar. E aí eu pensei e falei assim, cara, deixa eu tentar criar pelo menos antes de eu começar a falar das empresas que eu invisto, eu pegar pelo menos um pouco de uma noção geral do que eu penso, né, pro pessoal entender. Só que eu acho que eu já vi vários vídeos, né, desse tipo, né, então, pô, vários vídeos eu tenho falado de estratégia, vários vídeos eu tenho falado de mentalidade de longo prazo, então acho que eu já coloquei isso bem claro na cabeça de vocês que me acompanham, o jeito que eu penso. E agora eu acho que dá pra eu dar uma ênfase aí nas empresas que eu invisto e tentar mostrar o porquê que eu faço isso, né, o que eu tô olhando, e obviamente não fazer isso de uma forma muito completa, até porque isso aqui não é uma recomendação, mas meio que dar uma visão por cima, assim, do que eu gosto de pensar, do que eu gosto de olhar, pra você também ter uma ideia. Então hoje, sem mais delongas, nós iremos falar aqui de MRV. MRV, para você que não sabe, é uma empresa de construção civil que atua basicamente no segmento de baixa renda, baixa e média renda, né? Eles fazem muita moradia popular e eu acho isso muito interessante, porque no Brasil, cara, todo mundo, a população do Brasil, isso é um meio cultural, histórico, sempre teve o sonho de casa própria. E quando a gente começa a ter uma queda na taxa de juros, quando a gente começa a ter uma economia que vai voltar a crescer, obviamente muito impactada agora nesse curto prazo pela crise, mas se não tivesse essa crise que todo mundo está vivendo, a economia do Brasil estava voltando a decolar, a taxa de juros estava caindo, né? E agora caiu ainda mais. É muito interessante isso, porque as pessoas têm mais fácil acesso a crédito, e aí as pessoas que têm esse sonho da casa própria, né, acabam comprando as casas. E aí quem se beneficia com isso são as empresas de construção civil que atuam nesse segmento. Então, bem basicamente assim, isso é uma coisa que eu gosto bastante da MRV e eles têm feito um ótimo trabalho, pelo menos na minha visão, tá bom? Isso daqui não é uma recomendação de forma alguma. Eu só quero tentar mostrar algumas coisas que eu penso, que eu fico olhando sempre e invisto na empresa porque eu acredito muito nisso. Se você entrar aqui, como vocês estão vendo na minha tela, no site de RI da MRV, vocês podem ver aqui a central de resultados, é muito simples de usar, você vai ver aqui que eles divulgam o resultado. Então, primeiro trimestre de 2020, tá? Aí você tem os dos anos anteriores. E, cara, aqui você tem esse Earnings Release aqui, que é onde você realmente baixa para você ver o resultado do primeiro trimestre de 2020. Tem tudo completo aqui. Eu fiz um resumo para mostrar para vocês que eu não vou ficar lendo. E aí, eles têm a prévia operacional do segundo semestre de 2020. Eles ainda não lançaram o resultado completo, mas é uma prévia, né, para mostrar pra gente o que tem acontecido. Isso é muito legal. Eu também fiz um resumo, na verdade, aqui pra vocês para mostrar isso tudo. Ó, antes de eu entrar, pessoal, o pessoal sempre me pergunta como é que eu sei o que a empresa faz, tal. Então eu acessei aqui o site, ó, mrv.com.br, e vim aqui no institucional AMRV e História. E eu vou ler rapidinho para vocês, ó. A MRV é a maior construtora da América Latina e investe permanentemente no aprimoramento e na gestão da qualidade de seus produtos. Ao longo da sua existência, a empresa sempre esteve sintonizada com o mercado e suas melhores práticas, além de priorizar sempre a necessidade de seus clientes. Assim, a MRV conquistou duas importantes certificações e, beleza, a gente não precisa saber muito. Desde 1979, no mercado imobiliário, a MRV é a maior construtora do país no segmento de imóveis para classe média e média baixa, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. Então aqui é o que eu estava comentando um pouquinho no começo do vídeo, né? Sobre aquele foco da MRV no segmento de classes baixas e médias, né? Então isso é muito interessante. E aí vocês têm aqui, né, o pessoal que gosta muito de ver as certificações, que eu acabei pulando, tem aqui também a história. E, pô, você consegue entender sobre realmente tudo
sobre a empresa olhando o próprio site dela. Se eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu penso assim, se a empresa é boa, se a empresa é uma empresa que está crescendo, se é uma empresa que realmente se preocupa com seus investidores, com seus acionistas, ela tem um site fácil de você usar. E é o caso da MRV. Você pode ver que é um site friendly, amigável, entendeu? De você conseguir descobrir o que ela está fazendo, descobrir a história dela. Então, cara, se liga só, clique no mapa e descubra onde a MRV está presente. Você consegue ver quais são os lugares que ela está presente. Por exemplo, no Amazonas, está em Manaus. Você vai aqui para São Paulo, olha todas as cidades de São Paulo que ela está. E ela realmente prova para você aquilo que ela fala. Então ela não só fala e deixa no ar, mas como ela também mostra de fato para você conseguir olhar. Mas bom, voltando aqui, ó, eu fiz um resuminho básico aqui para mostrar para vocês algumas coisas que eu tirei do release do primeiro trimestre de 2020. Primeiro, obviamente, a gente teve um cenário que a MRV foi muito impactada por essa crise, né? A gente teve uma crise que veio do nada, ninguém esperava. E aí muita gente perdeu emprego, ficou muito mais difícil para muita gente. E a última coisa que as pessoas vão fazer quando elas perdem emprego, quando estão num cenário de crise, é realmente, cara, investir e comprar uma moradia. Então isso fica ali de última, vamos dizer assim, de última preocupação. Né? Então a gente teve uma queda no lucro bruto da MRV de 12,2%. A gente teve um EBITDA, que a gente pode dizer que é uma proxy para a geração de caixa da empresa. O que isso significa? Olhando o EBITDA, você pode dizer que aquilo mais ou menos é quanto que a empresa vai gerar de caixa. Né? Eu falo mais ou menos porque você não pode afirmar com 100% de certeza que é a geração de caixa da companhia, mas você pode usar como uma proxy, que é realmente essa ideia, vamos dizer assim. Né? Então o EBITDA caiu 24,9%, o lucro líquido caiu 39,1% e a dívida líquida se permaneceu ali em 1,33 vezes, o que é consideravelmente, vamos dizer assim, ok, né? E aí eu até coloquei aqui, ó, um ponto de atenção para quando viesse o resultado do segundo trimestre, era justamente olhar esse endividamento. Se ele cresceu, e provavelmente vai crescer, mas se ele ainda está controlado, porque uma grande preocupação minha que eu tenho é, se a empresa que eu invisto começa a se endividar tanto a ponto de não conseguir mais controlar essa dívida. Porque a partir do momento que a empresa perde o controle da dívida, eu vejo isso como um sinal muito ruim. Mas se a empresa cresce o endividamento, mas é um endividamento controlado e que ela tem realmente noção disso tudo, aí não tem problema nenhum. Então por isso que eu coloquei esse ponto de atenção aqui, que é o que eu vou olhar quando sair todo o resultado do segundo trimestre. Mas na prévia, duas coisas que eu achei legal. Teve um aumento na geração de caixa da companhia, e aí aqui está a razão do porquê que isso aconteceu. Antigamente tinha uma obrigatoriedade da União, ou seja, do governo federal, pagar os subsídios do Minha Casa Minha Vida, que é um programa, né, do governo federal justamente para dar acesso à moradia para as pessoas de mais baixa renda. E a União era muito confuso, né? Às vezes não repassava os pagamentos e tal. Só que hoje em dia, né, acabou essa obrigatoriedade e vai ficar tudo com o fundo de garantia, FGTS. E aí, cara, é muito melhor porque o FGTS faz os repasses mais rápido, a Caixa Econômica é muito mais eficiente nesse sentido. Então a MRV conseguiu esses repasses e aumentou a geração de caixa. Uma outra coisa bem legal, cara, que eu gostei de ver, é que mesmo a gente num cenário de pandemia, e que obviamente a crise vai passar em algum momento, a gente teve um aumento na velocidade das vendas, porque a MRV adotou uma estratégia comercial, como eu escrevi aqui, muito agressiva, e foi muito positivo isso. Então, mesmo num cenário em que a empresa sofre no curto prazo, ela já tem criado iniciativas para que no médio e longo prazo ela volte a faturar ainda mais. E isso é muito interessante, porque como eu falo sempre para vocês aqui no meu canal, né? Pô, eu estou buscando empresas que no longo prazo me deem, vamos dizer assim, uma receita maior, lucros maiores, que elas valorizem ao longo do tempo. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma visão de curto prazo, provavelmente, às vezes, cara, um cara que tem uma visão muito de curto prazo venderia MRV quando ele viu o resultado do primeiro trimestre. Só que, cara, você não tem que olhar as coisas sozinho, você tem que olhar como um todo, né? Isso que eu gosto de ver. Então, pô, a empresa sofre no curto prazo, mas ela sofre porque é um problema dela ou porque é um contexto geral que realmente todo mundo está sofrendo? No caso da MRV, é um contexto geral. Então, a empresa continua consolidada, né? Continua, vamos dizer assim, fundamentada, mas, obviamente, ela vai sofrer no curto prazo. E aí, como eu falei para vocês, o interessante é você ficar, pelo menos para mim, observando os movimentos e entendendo se ela está continuando seguindo na linha ou se ela está se destoando, né? A ponto de, cara, em algum momento quebrar. O que, aparentemente, na minha visão, não parece que está acontecendo, dado esse resumo aqui. Beleza?
E aí o pessoal pediu para eu mostrar na prática como é que você faria para baixar isso. No começo do vídeo eu falei que vocês vêm aqui no site de RI, que é a relação com o investidor. Você vem aqui em central de resultados e baixa aqui os resultados. Nessa prévia aqui, se você clicar aqui, você vai baixar esse documento, que é uma prévia operacional. E aí você dá uma lida e você pode ver que ele é muito fácil de ler. Isso que é o interessante. Então, por exemplo, ele já logo de cara dá os destaques para a geração de caixa que eu comentei, para o recorde de vendas, né, para o volume de repasses, né, e aí ele já mostra os gráficos com a variação, o crescimento, e isso é muito interessante porque fica fácil todo mundo entender. E obviamente você vai ler isso tudo aqui, se você tiver um interesse, acho que seria interessante, e depois você faz o seu resuminho com as coisas que você considera importante. E aí eu deixo aqui os meus resuminhos sempre no bloco de notas, que à medida que vai saindo os resultados, eu vou comparando para ver se aquilo que eu coloquei como ponto de atenção, por exemplo, piorou muito ou melhorou. Então eu sempre fico lembrando de ver essas coisas. É uma estratégia minha que eu acho que vale a pena. E ó, cara, como vocês podem ver, ó, é um documento pequeno, que você não precisa ter preguiça de ler, porque literalmente tem 8 páginas. E é bem fácil de ler, né? Porque ele é colorido, ele não tem muitos textões. Então é justamente aquilo que eu estava comentando, né? Quando a empresa é boa e ela tem preocupação com seu acionista e não tem nada a esconder, ela não tem por que fazer um release de resultados todo difícil de você entender o que está escrito, né? Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Algumas pessoas vão falar, pô, por que você não fala coisas mais completas? Porque se eu começar a falar coisas mais completas, isso daqui vai ser olhado como uma análise de fato e uma recomendação, o que não é o objetivo do meu canal. Porque realmente eu gosto de mostrar, cara, para que as pessoas saiam da zona de conforto e começam a fazer elas mesmas, e não só ficar copiando alguém. E outra, porque para você fazer de fato análises públicas e você recomendar coisas para as pessoas, você precisa ser certificado para fazer isso. E eu ainda não sou. Quando eu for, né, talvez no fim do ano ou talvez no começo do ano que vem, quando realmente começar a voltar às provas e tudo mais, talvez eu até possa pensar em fazer no meu canal algo do tipo. Mas como eu não sou por enquanto, apesar de eu fazer as análises e as recomendações para mim mesmo, eu não vou divulgá-las publicamente porque isso é ilegal. Então eu não gosto disso, por isso que os meus vídeos aqui, quando eu falo de empresa, eles são bem resumidos, né? Porque eu não quero que ninguém confunda isso aqui como uma análise. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado a pelo menos abrir sua mente em algumas coisas que faz sentido talvez você começar a olhar nas suas empresas, beleza? Se te ajudou, não se esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever aí no canal e, cara, me segue no Insta, ó, tá bem aqui na minha tela. E, cara, é de graça, lá eu sempre posto caixinha, eu sempre posto stories, então acho que ajuda bastante o pessoal. E muita gente tem agradecido pelo que eu tenho feito lá, então se você não me segue, tá perdendo tempo. É isso aí, pessoal, muito obrigado, valeu, falou, até mais, fui!